Olá, nono ano, tudo bem? Vamos continuar as correções aí das atividades do livro que eu solicitei. Por gentileza, abram comigo na página 49. Nós temos aí o texto, né? Do mineiro Rui Castro. O texto, por sinal, é muito bom, eu gosto muito, me fez lembrar da minha adolescência e da minha juventude, né? Hoje eu vejo os jovens tão ligados com a internet, tão conectados, né? E na minha época realmente não era assim. Eu tenho 37 anos, como vocês já sabem, e há 30, 25 anos atrás, ter um celular como vocês têm hoje, como nós temos hoje, no Brasil não era possível ainda. E quando o celular chegou ao Brasil, se não me engano, 2006, não, desculpa, 1996, se não me engano, eu me lembro que eram celulares somente para telefonar, para falar mesmo, e era muito caro. E depois que privatizou, né, a telefonia e tirou da mão do Estado, né, e privatizou, aí graças a Deus. É por isso que hoje nós podemos ter aí o telefone celular, a internet e todas essas possibilidades aí de comunicação. Então, eu não vou ler o texto com vocês, não. Nós já vamos prosseguir. Mas ele fala, né, que as pessoas acham um absurdo ele não ter celular. E aí o final aqui é bem legal, ele fala assim: por que não usa o celular? Porque com suas 1001 utilidades, tipo Bombril, ele é capaz de me esvaziar. O único jeito é manter-me à distância até o dia em que, com ou sem ele, provavelmente ficarei inviável de vez. Bem legal. Então, nós temos que fazer o uso consciente, né, gente, do celular. Mas em tempos de quarentena, em tempos de pandemia, o uso do celular se tornou assim. O não uso do celular se tornou assim impossível, né? A quarentena, o distanciamento social nos obriga, né, a fazermos ligações com quem, né, com os familiares, com quem está distante, com quem não mora conosco. Então, esse é um tempo em que a tecnologia nunca foi tão importante quanto é agora, né? Nesse tempo de quarentena, no Brasil e no mundo, né, gente? Então, sem mais delongas, responda as questões seguintes com base no texto de Rui Castro. Conscientemente de ser um anacronismo ambulante, confesso-me esta pessoa e me atrevo a dizer que o celular nunca me fez falta e continua não fazendo. A palavra anacronismo tem origem grega e é formada por ana, que é igual a contra, cronos, que é igual a tempo. Gente, para quem não sabe, o anacronismo aí no dicionário tem o significado de erro cronológico, coisa que se atribui uma época em que ela não tinha razão de ser, tá? A partir dessas informações, pode-se concluir que significa letra C, atitude ou fato que não está de acordo com a sua época. Assinale outras palavras formadas a partir de cronos. Cronômetro, crônica, cronologia, cronograma. Formadas a partir de cronos, tá, gente? Porque as palavras elas são derivadas umas das outras, tá? Lembra do que vocês aprenderam quanto a o que é primitivo e derivado? As palavras primitivas, substantivos derivados, enfim. É isso aí, tá? E algumas palavras, como nós temos, né? No nosso vocabulário, né? Bastante amplo, no sentido de adotar, né? Palavras de origem grega, o
próprio inglês, o francês, então a gente tem algumas palavras aí derivadas de outras línguas e aí a gente pode ver essa derivação aí através da palavra Cronos. A gente tem essas 4 derivações aí. A seguir, foram selecionados alguns trechos do texto. Um deles resume a tese defendida pelo autor e 2 os argumentos que apresenta. Então, a gente estava falando nas aulas anteriores sobre argumento e tese. Então, a tese é uma só. Então, tem que descobrir a tese. Ou seja, é uma única tese. Mas tem vários argumentos e com eles complete o quadro. Não uso celular. Expliquei. O camelô se escandalizou. Não usa celular? Perguntou com vários pontos de interrogação. E num volume... Deixa eu ver, perdi. E num volume que o fez ser ouvido por todo mundo em volta. Ninguém deixa de falar comigo por falta de telefone. O celular nunca me fez falta e continua não fazendo. O único jeito é manter-me à distância até o dia em que, com ou sem ele, provavelmente ficarei inviável de vez. E ele é capaz de me escravizar. A tese, pessoal, aí é o celular nunca me fez falta e continua não fazendo. A tese, pessoal, ela, digamos que ela é o principal assunto ali que vai ser discutido, argumentado, entendeu? E aí, os argumentos que ele usa são os argumentos 3. Ninguém deixa de falar comigo por falta de telefone. E o 6, ele é capaz de me escravizar, tá? Página 51, no trecho, a expressão 1001 utilidades consiste em uma figura que... Que figura é essa? Hipérbole, exagera na expressão de ideia. Provavelmente vocês estudaram hipérbole no 7º ano e no 8º ano. Mas as figuras de linguagem no nosso material, elas são assim mesmo, tá, pessoal? Elas aparecem de acordo com cada tema, em cada texto no nosso material. A gente sabe que não aprende, né, todas as figuras de linguagem de uma vez só. Desde o 6º ano que vocês vêm aprendendo ao longo dos estudos aí, ao longo do tempo, vocês vão aprendendo pouco a pouco as figuras de linguagem, 2 ou 3 por ano, né? E aí vocês vão assimilando aí, fazendo assimilações aí, percebendo no texto, relembrando, né? Porque às vezes a gente esquece mesmo. Então, a hipérbole, né? É aquele exagero. 1001 utilidades, o celular não tem 1001 utilidades, mas é uma forma, né? Uma expressão muito utilizada para a gente falar que aquela coisa tem muita utilidade para a gente, que a gente usa muito, enfim. Quais seriam as 1001 utilidades do celular? Bom, pessoal, pode ser para fazer chamadas telefônicas, mas hoje em dia eu confesso para vocês que eu não uso para chamada telefônica, né? Mas há algumas empresas que ainda fazem o uso do celular dessa forma, né? Fazem ligações. Eu uso mais celular para comunicar através de mensagem, WhatsApp, enfim. Navegar pela internet, usar aplicativos, fotografar, principalmente fotografar, né? Filmar. Hoje em dia é algo assim
extremamente usado. O celular é usado como uma câmera mesmo. Tudo hoje em dia é filmado, o pessoal está filmando tudo. Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado com isso, não é mesmo? GPS também é uma outra utilidade aí de celular. Por que alguém poderia ter medo de que o celular viesse a escravizá-lo? Justamente por ter tantas funções, né, gente? O celular pode provocar uma dependência excessiva, por possibilitar comunicação em qualquer local e tempo. Tem o potencial de manter uma pessoa constantemente conectada, o que pode comprometer sua privacidade ou necessidade de certo isolamento. E as outras questões 1.6 e 1.7 são pessoais. 1.8, os argumentos usados pelo autor. Limitam-se a justificar uma opção pessoal com a qual outras pessoas talvez se identifiquem. Tem por finalidade influenciar as famílias para que limitem o uso do celular pelos menores de idade. Procuram convencer as autoridades dos perigos do uso intensivo de celulares a fim de que alterem as políticas públicas relacionadas às comunicações, como importação de aparelhos, tarifas, proibição de uso em certos locais, etc. Não, os argumentos usados pelo autor são apenas, limitam-se, né, apenas a justificar uma opção pessoal com a qual outras pessoas talvez se identifiquem. Nesse caso, pessoal, no caso desse texto específico, esse texto aí até foi adaptado, viu? Tá disponível lá. O nosso material tirou lá da Folha UOL. Acesso em 31 de julho de 2017. Foi adaptado. Bom, mas enfim, é um texto para, apesar de ter a opinião do autor, para que as pessoas também se conscientizem, né? Então, não é uma coisa assim... ele tinha que provar o argumento dele citando algum autor que falou, algum autor sério, respeitado, que falou assim, assim, assado sobre o uso do celular. Não, é um texto mais dinâmico, para as pessoas simplesmente perceberem, digamos assim. A intenção aí não é provar que o que ele está falando é certo, mas é demonstrar mesmo a opinião dele. Mas lembrando que na redação do Enem, né, que vocês vão começar a se preparar para o Enem, na redação do Enem não. Na redação do Enem, os seus argumentos não podem ser baseados na sua opinião apenas, tá? Os argumentos são vários. Como eu já disse, tese é uma só, os argumentos são vários, mas os argumentos devem ser sólidos, como eu já havia explicado anteriormente, tá bom? Na 1.9, pessoal, tem alguns trechos aí. Um deles resume a tese defendida pelo autor e 2 os argumentos que apresenta. Descubra a tese e descubra os argumentos. E com eles você deve completar o quadro. Então, vamos lá. A tese vai ser a 4, né? O celular nunca me fez falta e continua não fazendo. E os... já falei essa? Acho que já, né? Não, falei não. Deixa eu ver. Não, já falei. Já falei a 1.9. Não, a 1.2. Estou lá na 1.2. Desculpa, gente. Acho que eu passei muito aqui. É na 51. Desculpa. A 1.3 já falei. Meu computador tá com esse problema. Agora é a 1.3. Opa.
Não, já falamos, é 1.9 mesmo. Então, vamos lá para 1.9. Para preencher